Bom dia, queridos. Bom dia. Bom dia? Bom dia. Ok, os irmãos ainda estão aí. Não houve arrebatamento. Glória a Deus. É bom estarmos aqui na casa do Senhor. Mas permitam-me, antes de falar da mensagem, vos dizer, foi uma semana fantástica. Foi mesmo em cheio. Aqueles irmãos que participaram dos cultos de oração sabem do que eu estou a falar. Aliás, quando eu digo os irmãos que participaram do culto de oração, vocês nem fazem ideia. Somando todos os dias, nós tivemos um total de 133 presenças ao longo da semana. Isso presencialmente. Se nós contarmos os irmãos são mais 36. Portanto, glória a Deus, éramos ali quase 200 pessoas ao longo de toda a semana. Obviamente, repetimos ali os irmãos, mas foi uma bênção estarmos juntos, orando uns pelos outros, ouvindo estudos por irmãos dos mais jovens, não é, Taticas? Pois. Até aqueles mais experientes, e eu não vou aqui mencionar o irmão Manuel de forma alguma. Mas é bom estarmos juntos, é bom partilharmos e termos esse tempo. E nós, durante a semana, falamos sobre alegria. Foi essa a temática central que levou toda a nossa semana de oração. E hoje é suposto nós falarmos também de alegria. Mas uma alegria diferente. Alegria eterna. Essa é a temática proposta para o último dia da semana de oração. Sim, todos vós estão na semana de oração hoje. Não conseguimos estar todos nas casas, mas hoje de manhã estamos todos aqui para encerrarmos juntos a semana de oração. E quando eu estive a pensar sobre essa temática, alegria eterna, eu confesso, um texto vinha sempre à minha mente. Um texto que é fantástico e sempre me fascinou. Não apenas por ser o maior de todos os sermãos já uma vez pregado por Jesus, mas por causa de uma expressão que ele vai repetir vez após vez no início desse sermão. Os mais atentos já sabem, estou a falar do Sermão do Monte. E aqueles que vão aos acampamentos sabem, estou a falar dos bem-aventurados, as bem-aventuranças de Jesus. Portanto, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Então, Mateus capítulo 5, nós vamos fazer a leitura, vamos focar basicamente em 2 ou 3 versículos, mas para dar todo o contexto, vamos ler do versículo 1, não do 3, mas do 1 até o 12. É uma leitura rápida e nós vamos então fazer essa leitura. Mateus 5, do 1 ao 12. Aqueles que nos visitam, Mateus está logo, é o primeiro livro do Novo Testamento. Se alguém tiver com mais dificuldade, a pessoa ao pé pode então ajudar. Estão a fazer sinais lá atrás. Acho que o meu microfone não está assim. Grande pincel e eu devia trocar para esse. Amém? Esse está melhor. Pronto. O pregador já não é bom, ainda metem um microfone mau, a coisa complica. Ok, portanto, Mateus capítulo 5, versos de 1 a 12. Diz assim a tradução que tenho aqui em minhas mãos. Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensinar dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se, regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Vamos orar? Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra lida, obrigado, Senhor, por essa porção da Tua palavra, e eu te peço que nessa manhã fales a Tua igreja através da minha vida, e que não seja, Senhor, a minha incapacidade humana limitador para nada daquilo que Tu queres fazer nesse lugar, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.
Ok, então, estamos num sermão que nós conhecemos bem. Jesus vê uma multidão que o andava a seguir, não é? Por onde ele andava naquele deserto, ao fim e ao cabo, aquilo era um calor daqueles, e de repente ele sobe num monte e começa a ensinar. E ele vai ensinar aquilo que é o seu mais valioso ou mais extenso sermão de todos. Ele vai escolher muito cuidadosamente a palavra que ele vai começar esse sermão, que é exatamente bem-aventurados. E os irmãos vão dizer, mas são duas palavras. No original não é bem assim. Mas vamos lá. Bem-aventurados. Alguém tem outra tradução para essa palavra aí logo no início? Alegres, felizes. Está tudo? Abençoados, ok? Eu tenho aqui uma tradução que diz abençoados. Há traduções mais antigas que vão quase que traduzir como duplamente feliz. Eles colocam a palavra feliz duas vezes. Feliz, feliz. Não sei se vocês já viram essas traduções. Eu acho essa tradução fantástica. Feliz, feliz. E pronto, e lendo esse texto então fica feliz, 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 feliz. É mesmo uma felicidade tão plena que deve ser qualquer coisa. Sabem aquela felicidade que nós olhamos para a pessoa e dizemos, epá, tiveste, não sei o que se passou lá em casa, mas tu estás mesmo com um sorriso que está até a morder as orelhas. Sabem essa felicidade? Esse estado de gozo pleno, de satisfação, quando aquilo que nós mais queríamos aconteceu. Conseguem imaginar? Que felicidade! A palavra original no grego para isso que nós temos traduzido por essas palavras é a palavra Makarios, Makarioi. Makarios é uma palavra fantástica e eu sou fascinado por essa palavra, minha esposa também. Essa palavra, ela é uma palavra que ao longo dos anos foi mudando de significado. Sabem aquelas palavras que as pessoas vão dando conceitos com o passar do tempo e toda a gente assume um novo conceito e vai entendendo o que é que ela quer dizer? Makarios era assim. Deixa-vos dizer, Makarios é alegria. Makarios é felicidade, bem-aventurança. É feliz, feliz, mas é muito mais que isso. Makarios, no grego antigo, logo no início, eram os deuses. Oi? Os deuses. Aqueles tipos que viviam no Olimpo, estamos a falar da Grécia, grego, ok? Aqueles tipos que viviam no Olimpo, que não tinham problemas, não tinham aflições, não tinham dores e dificuldades, viviam no mundo do além, muito melhor do que todos nós, meros mortais, aqui nesse lugar. Portanto, eles tinham um estado de felicidade tão grande que quase só dá para traduzir por feliz, feliz, porque era mesmo Makarios. Uau! Mas era inatingível, não é? Somente os deuses podiam ser Makarios. O tempo foi passando. E a palavra Makarios foi assumindo um outro significado. Sabem a expressão, esse já partiu dessa para uma melhor, não é? Foi para o mundo dos deuses. Ele morreu. Agora ele é que é Macário. Ele já não precisa trabalhar, ele já não precisa se esforçar, ele já não passa por problemas, dificuldades e aflições. Os mortos, com o passar do tempo, foram começados a considerar Macários. Eles é que alcançaram a tal felicidade. Mas, mais uma vez, nenhum de nós podia alcançar. Quer dizer, não enquanto vivos. E o tempo passou. E essa palavra foi atribuída a mais um grupo de pessoas. Sabem quem? Ainda não. Os reis, os ricos. Não estou a dizer quem tem um pouquinho de dinheiro. Eu estou a dizer aqueles muito ricos. Tipo faraó, estão a ver? Aquele tipo que era acima de toda a lei. Eu não estou a falar de políticos, irmãos. Acima de toda a lei. Aquele que tinha tudo e mais alguma coisa, que não precisava se preocupar com nada. Aquele tipo vivia quase como um Deus na terra. Aquele tipo era um Macário. Aqueles muito, muito ricos e poderosos, o Macário não faz. Fazem por ele. Ou aquela expressão que vocês gostam, não faz, compra freito. É mesmo isso. O Macário era alguém com tanto dinheiro e poder que era
Macário. Feliz, feliz. Mas, mais uma vez, eu e tu, não podíamos ser Macários, não é? Nem no Euromilhões. Não dá. Era mesmo algo inatingível. E, de repente, Jesus vai olhar para essa palavra que tinha exatamente esse significado que eu vos dei agora, com esse conceito na mente, e ele vai escolher essa palavra para começar o seu sermão. E os irmãos sabem o quanto eu gosto de imaginar o texto que leio. Portanto, façam exercício comigo. A multidão que seguia Jesus, pobres, maltrapilhos, mal vestidos, andando para lá e para cá no sol atrás de Jesus, com fome, com sede, pessoas reais com problemas reais, como eu e tu. E de repente, Jesus sobe ao monte. Todos o podem ver. Os seus discípulos, os VIPs, vão para o pé dele, não é? Os outros estão ali a ouvir. E Jesus levanta a sua voz para chamar a atenção de todos e dá um grito: Macários! Eu, no lugar deles, dizia: onde? Onde está? Onde está o faraó? Cadê o rei? Algum deus do Olimpo desceu? Alguém morreu? Onde está? Jesus está a dizer Macário, só pode ser um desses três. Eu não consigo perceber. Por que Jesus está a dizer Macários? Não tem ninguém da elite aqui, isso é inalcançável. Quem será o Macário que Jesus está a falar? Quem atingiu esse nível de felicidade? E reparem o que diz o verso 3, Macários quem? Macários, os pobres. Outras traduções vão dizer os humildes. Oi? Será que Jesus se enganou? Jesus, espera lá, Macário não é pobre. É tudo menos pobre. Humilde? Não. Aliás, o Macário de certeza não é aquele tipo que dá bom dia a toda a gente. O Macário se calhar nem fala com a senhora da limpeza, e nem com o vizinho, quanto mais. Humilde. Jesus, tem qualquer coisa de errado. Sabem, as palavras Macários, pobre, humilde, não deviam ser conjugadas juntas, de todo. Parece um contrassenso. E era. Era isso que Jesus estava a fazer nesse momento. Ele estava a dizer que os humildes, os pobres de espírito, de coração, esses eram Macários. Porque, na verdade, o que a sociedade considerava como Macários era algo inatingível. Sabem como funciona? A relva do vizinho é sempre mais verde. A galinha do vizinho é que põe os melhores ovos. O outro tem sempre o que é melhor. E eu nunca vou poder ter. E de repente, Jesus está a dizer, alto lá, será que estás a almejar as coisas certas? Será que estás a procurar o que realmente devias procurar? E não é à toa que nesse mesmo sermão, mais lá na frente, ele vai dizer aquilo que nós conhecemos. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. As pessoas andavam a almejar uma vida livre de problemas, livre de situações que era inalcançável, que só os outros podiam ter. Mas ele começa por dizer, ei, alto lá, para tu seres Macário, para teres essa alegria plena, cheia, tu não precisas de dinheiro. Mas repare, ele não está a dizer muito de finanças nesse versículo, ele não está a dizer pobres só. Ele diz pobres de espírito. E eu acho fantástico. O que Jesus está a dizer não é alguém tímido, fraco ou covarde. Não é isso. O que Jesus está a dizer é alguém que tem total ausência de orgulho pessoal. É alguém que entende que sozinho não consegue. É alguém que entende que precisa de ajuda. E, meus queridos, quantos livros têm sido escritos exatamente com o oposto disso? Tu consegues, tu és capaz, tu
consegues sem ninguém. Tu não precisas de ninguém. É isso que nós lemos e ouvimos e assistimos o tempo todo. Um pobre de espírito, um macário, precisa entender que ele precisa sim de alguém. Ele precisa de alguém para encontrar essa felicidade plena. E não estou a falar da tua namorada, da tua esposa, do teu marido. Não estou a falar daquela pessoa que vai dividir a vida contigo. Estou a falar de alguém muito maior. Alguém que pode te dar a verdadeira felicidade. Jesus. Jesus está aqui a dizer, olha, para seres macário, a primeira coisa que tu precisas entender é que tu precisas ser humilde. Tu precisas reconhecer que queres e que precisas de ajuda. Tu não podes depender dos teus dons e talentos naturais. Tu não podes depender do teu apelido, o apelido da família, os brasileiros, o teu sobrenome. Tu não podes depender da sua nacionalidade. Isso pouco importa. Tu não podes depender do seu dinheiro ou do curso que tu andaste a tirar na universidade. Isso tudo passa, desaparece. Não dependa das tuas próprias forças. Depender de Jesus também não é ter a autoestima lá embaixo e dizer, eu não valho para nada, eu não presto, ai, coitadinho de mim, ai, pobrezinho. Não, isso aí não é ser pobre de espírito. Tira lá essa capa de chorão, não é isso. Ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, alguém disse uma vez que é sentir que nada somos, que nada temos e que devemos olhar para Deus em total submissão, dependendo exclusivamente da sua graça e misericórdia. Deixa-me repetir. Ser humilde ou pobre de espírito é sentir que nada somos, que nada temos e que devemos olhar para Deus em total submissão, dependendo exclusivamente da sua graça e misericórdia. Isso é ser pobre ou humilde de espírito. É isso, é derramar todo o teu ser, tudo o que tens em oração a Deus, dizendo, ajuda-me, Senhor, eu estou a passar por isso, mas sozinho eu não consigo. Eu quero alcançar a verdadeira felicidade, mas sozinho eu não chego lá. Eu preciso de Ti, eu preciso da Tua ajuda. Eu quero ser macário, mas sozinho eu não chego lá. Só um humilde de espírito é capaz de chorar na presença de Deus. E eu achei fantástico, aqueles que foram em toda a semana de oração, ouviram um testemunho de um irmão nosso a dizer que achava que homem não chora, não é? Nós crescemos a aprender assim, homem não chora. E ele diz, eu passei a minha vida toda a pensar isso, mas desde que eu me converti e encontrei a Jesus, eu já chorei muito mais do que chorei ao longo de toda a minha vida falando com Deus. Sabem? É derramar as suas lágrimas nos pés da cruz. As lágrimas de um crente. Meus irmãos, vocês não fazem ideia, é o líquido mais precioso do planeta. Quando elas são derramadas aos pés da cruz, nós estamos a derramar a nossa confiança, a nossa esperança, tudo o que temos e somos ao pé de Jesus. E dizemos a Jesus, eu confio em Ti. Eu preciso de Ti. Eu nada sou sem Ti. E reparem, se olharmos o versículo a seguir, vai dizer exatamente que os macários são os que choram. Porque eles vão ser consolados. Eles vão sentir o Espírito Santo, que é o Consolador. Ele vai atuar de uma forma única. Ele vai se mover em ti. Quando tu derramares as tuas lágrimas aos pés da cruz, dizendo ao Senhor, tu tens tudo o que eu preciso. O tempo não para e eu ainda queria falar pelo menos de mais uma expressão convosco. A seguir o verso 5 diz que os macários são quem? Os mansos. Epá! Quem aqui gosta de ser chamado manso? Somos poucos, não é? Manso. Epá. Humilde ainda vai lá, agora manso? É curioso. Mas sabem,
Jesus escolheu uma palavra fantástica. Eu não tenho muito tempo para falar dela e, se quiserem, depois a gente pode conversar sobre o assunto. Mas a palavra que ele escolheu para manso é a palavra praus. Praus. É a palavra grega não para manso, mas para amansado. Sabem quando um cavalo selvagem é capturado? Ele tem força para arrebentar com tudo. Mas ele escolhe e aceita ser amansado e domesticado pelo seu cuidador. A qualquer momento ele pode quebrar tudo. Ele pode ir para cima do seu cuidador e dar cabo daquilo. Mas ele escolhe abaixar a sua cabeça e deixar ser amansado. Essa expressão é praus. E é essa palavra que Jesus está aqui a usar. Bem-aventurados, felizes, macários, é quando tu se submetes a Jesus e deixa Ele reinar na tua vida. É quando tu dizes, epá, eu até consigo fazer isso ou aquilo, mas eu não faço se tu não deixares, Senhor. Eu até podia, mas sem a tua permissão eu não vou fazer. Percebem? Praus. E é isso que Jesus diz, bem-aventurados aqueles que escolhem ser amansados, submetidos a Jesus. Pois ele vai fazer mais uma série de informações contra a cultura, que com essa definição de Macários e mente, vocês podem imaginar, quem tem fome e sede, os misericordiosos, os puros de coração, os pacificadores, os perseguidos. Epá, não, essas pessoas não parecem ser Macários. E Jesus diz, não, são exatamente elas. São exatamente esse grupo de pessoas que se calhar eu e tu chamaríamos de pobrezinhos, miseráveis, aqueles que gostam da palavra, eu não uso muito, mas desgraçados. Não. Eles são Macários. Eles é que são Macários. Eles podem experimentar a verdadeira felicidade, a alegria completa. Sabem na prática o que Jesus estava a dizer aqui? Para mim e para ti nessa manhã. Tu podes ser Macário. Tu podes experimentar ser feliz. Tu podes hoje experimentar o que é essa alegria plena e completa. Não está inalcançável. Tu não precisas morrer para isso. Porque reparem, se olharem bem as bem-aventuranças, e deixo o desafio, nós vamos ter 6 delas que têm consequências futuras. O verso 4 diz, serão consolados. O verso 5, herdarão a terra. O 6, serão fartos. O 7, alcançarão misericórdia. O 8, verão a Deus. O 9, serão chamados filhos de Deus. Mas os versos 3, 10 e 12 vão trazer consequências imediatas. Deles é o reino dos céus. Reparem, não será, é, já agora, já hoje. Se tu reconheces com humildade que precisas de Jesus, se derramas as tuas lágrimas aos pés da cruz, pedindo para o Senhor agir na tua vida, se tu te submetes a Ele, amansado, já hoje tu podes experimentar o reino de Deus. E o reino de Deus é justiça, paz e alegria. Algum dia eu sei que os irmãos vão decorar isso. Eu falo quase todas as mensagens, um dia decoram. Justiça, paz e alegria. É tudo o que a gente diria que um Macário tem. Justiça, paz e alegria. E Jesus está a dizer, tu podes ter isso já agora. Porque tu vais entender que a felicidade não está nas coisas. A felicidade vai estar em ti, habitando em ti, porque a felicidade é Jesus. Tu não vais precisar morrer para alcançar a felicidade plena. Vais experimentar já hoje, ao sair por essa porta. Tu não precisas depender de uma classe social, está ao alcance de todos nós. A verdadeira felicidade só pode ser experimentada por aqueles que são humildes e dizem ao Senhor Jesus, eu preciso de ti. Por aqueles que deixam a vergonha de lado e derramam as suas lágrimas em oração a Ele. Por aqueles que permitem-se ser amansados por Ele e que entregam todo o ser a Ele. Se nós fizermos isso, nós vamos ser Macários. Não é que os problemas vão desaparecer. E enquanto o grupo de louvor vai vindo cá para frente,
quer dizer que vais experimentar uma alegria tão plena, uma alegria tão fantástica, uma paz que excede todo o entendimento, que vais olhar para as circunstâncias e vais dizer, não, não é para isso. Eu vou olhar para o amor de Deus. Eu não me guio por vistas, eu estou e eu sou alegre. Vamos terminar esse ato de culto cantando esta paz que eu sinto em minha alma. Não é porque tudo me vai bem. E eu desafiava antes de cantarem conosco, a fazerem uma oração, sentado, enquanto nós cantamos a primeira estrofe. A reconhecerem, Senhor, eu preciso de Ti. Eu quero ser Macário, mas eu preciso entender que eu vou me submeter a Ti, que eu vou falar contigo e Tu tens tudo o que eu preciso.